Naquela manhã, uma rua estreita na periferia da Baixada Fluminense fervilhava com a agitação da feira livre. O som dos feirantes oferecendo seus produtos, crianças correndo e o cheiro de pastel e coxinha misturavam-se à poeira da rua recém-molhada. Em meio à multidão, uma jovem de cerca de 20 anos empurrava um carrinho de catador velho, cheio de sacos plásticos e garrafas PET. Suas roupas estavam gastas, o rosto sujo de suor e fuligem, e o cabelo preso de qualquer jeito. As pessoas a conheciam apenas como Clara, a jovem catadora de recicláveis que era vista frequentemente pela feira. Poucos sabiam. Clara sempre chegava de madrugada e ia embora quando o sol estava quase se pondo. Ela raramente falava, apenas mantinha a cabeça baixa e trabalhava. Mas por trás daquela simplicidade havia algo diferente em seu modo de observar as pessoas, em seus passos ritmados e no olhar aguçado quando via algo suspeito. Naquele dia, o clima na feira estava um pouco tenso. Alguns feirantes cochichavam sobre 2 policiais da patrulha que frequentemente apareciam, não para manter a segurança, mas sim para extorquir os pequenos comerciantes. Ontem o seu Zé teve que dar R$ 50, só porque a barraca dele estava atrapalhando a passagem, disse uma vendedora de verduras. E era só uma lona pequena no chão, acrescentou outra. Clara ouviu tudo sem dizer nada. Ela continuou separando os plásticos na beira da calçada, mas por dentro, algo começava a ferver. Ela já havia gravado os rostos daqueles 2 em sua memória. O Cabo Bastos e o Soldado Moraes, que já eram famosos na área por seu comportamento arrogante. Perto do meio-dia, os 2 policiais voltaram. A moto oficial deles parou bem no meio da rua da feira, ligando a sirene como se estivessem numa grande operação. As pessoas imediatamente se calaram. Alguns fingiram estar ocupados, outros se afastaram. Ei, sua barraca está bloqueando o caminho, gritou o Cabo Bastos para um vendedor de frutas. Desculpe, seu policial. É só por um momento, já vou arrumar, respondeu o comerciante. Cuidado. Da outra vez você disse o mesmo. Oh, se quiser ficar tranquilo, você sabe como é que faz, disse Bastos, dando tapinhas no próprio bolso. Um sinal muito claro. O comerciante, com o rosto resignado, entregou algumas notas de dinheiro. Moraes, o parceiro de Bastos, apenas deu uma risadinha enquanto olhava ao redor. Já é costume, chefe. Se não quer complicação, é só pagar, disse ele, olhando na direção de Clara, que catava garrafas perto deles. Seus olhares se encontraram por um instante. Moraes sorriu com escárnio. Olha só, a catadora. Não me diga que você também vende coisa ilegal, hein? Esse seu carrinho parece um lixão acumulado, disse ele, chutando a roda do carrinho de Clara. Clara permaneceu em silêncio, se contendo. Desculpe, senhor. Só estou pegando garrafas usadas, disse ela baixinho. Pegando? Isso aqui é lugar público. Você está atrapalhando a passagem. Se quiser ficar tranquila, paga, o arrego logo, retrucou Bastos em tom depreciativo. Algumas pessoas começaram a observar, mas ninguém ousava falar. Sabiam que enfrentar policiais como Bastos poderia trazer consequências sérias. Mas aquele dia não terminou como de costume. Clara os encarou por um longo tempo. Ela não demonstrou raiva abertamente, mas seus olhos mostravam uma tensão fria. Eu não tenho dinheiro, senhor. Mas se o senhor me incomodar de novo, eu vou denunciar, disse ela com firmeza. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Moraes riu com deboche. Denunciar para quem? Você acha que é quem? Hein? Uma catadora querendo dar ordem? Bastos deu um tapa no ombro de Moraes e disse, deixa ela pra lá. Amanhã essa catadora já sumiu daqui. Os 2 saíram rindo com desprezo, deixando Clara, que voltou a baixar a cabeça. Mas por trás daquela calma, algo havia mudado em seu rosto. Não era o rosto de uma garota fraca, mas de alguém que estava medindo seus próximos passos. Naquela noite, Clara sentou-se em seu kitnet apertado. Ela acendeu uma lâmpada fraca, abriu uma velha bolsa de pano e tirou um smartphone moderno, embora com a tela trincada.
Nele apareceu a interface de um aplicativo de mensagens criptografadas com recados de alguém chamado Comandante A. Comandante A, alvo monitorado? Clara, positivo. 2 elementos extorquindo comerciantes. Local, Feira da Vila Nova. Comandante A, bom. Garanta que sejam pegos em flagrante. Mas não faça alarde ainda. Clara, entendido. Aguardando o momento certo. Clara olhou para a tela por um longo tempo e depois guardou o celular. Ela respirou fundo. Tudo o que ela fazia, disfarçar-se de catadora, viver entre os mais pobres, não era por necessidade, mas por dever. Ela era uma investigadora infiltrada da Unidade Especial da Corregedoria da Polícia Militar, designada para investigar denúncias de corrupção e extorsão dentro da própria polícia. Já fazia 3 meses que ela vivia com uma identidade falsa, suportando humilhações e fingindo ser uma ninguém. Mas naquela noite, ela sabia que seu disfarce estava perto do fim. Ela só precisava de mais um momento. O momento em que aqueles policiais baixassem a guarda. Na manhã seguinte, a feira estava novamente lotada. Mas Clara não estava mais apenas catando lixo. Sob sua jaqueta surrada estavam escondidos uma microcâmera e um comunicador em miniatura, conectados diretamente à sua equipe em um carro discreto, não muito longe dali. Ela sabia que eles voltariam. Dito e feito. Por volta das 11 horas da manhã, o som da moto da polícia foi ouvido novamente. Cabo Bastos e Soldado Moraes chegaram com o mesmo estilo, óculos escuros, postura arrogante. Eles pararam em frente à barraca do vendedor de frutas que haviam extorquido no dia anterior. E aí? Cadê o nosso de hoje? Latiu Bastos. O comerciante tremia. Seu policial, eu já dei R$ 50 ontem. R$ 50? Para 2 policiais? Acha que é suficiente? Tá maluco? Retrucou Moraes, encarando o vendedor com um olhar cínico. Clara observava de longe. Sua mão tremia levemente, contendo a emoção. Ela olhou para a microcâmera em seu peito, garantindo que tudo estava sendo gravado. Então, algo que eles não esperavam aconteceu. Clara se aproximou com passos calmos. Senhores, não incomodem o comerciante, disse ela com a voz firme. Bastos a encarou com escárnio. Olha ela de novo. A catadora sabe tudo. Tá querendo peitar a polícia? Disse ele, empurrando o ombro de Clara. O carrinho dela balançou e as garrafas caíram, espalhando-se. Algumas pessoas deram um grito abafado, mas ninguém se atreveu a interferir. Clara olhou fixamente para Bastos. Eu já disse para não incomodá-los, repetiu ela. Desta vez com um tom frio e diferente. Moraes riu. Ou o quê? Vai denunciar para quem? Pro presidente? Clara não respondeu. Mas sua mão entrou lentamente no bolso da jaqueta. De dentro, ela tirou algo que fez o rosto dos 2 policiais ficar pálido instantaneamente, uma pistola pequena registrada, apontada diretamente para Bastos. Os feirantes e clientes ao redor congelaram. A feira, normalmente barulhenta, ficou em silêncio absoluto. Bastos ficou mudo, o rosto pálido. Quem? Quem é você, afinal? Gaguejou. Clara o encarou diretamente sem hesitar. Meu nome é Clara. Investigadora da Corregedoria. E vocês 2 estão oficialmente presos por suspeita de extorsão e abuso de autoridade. Um murmúrio baixo foi ouvido na multidão. Alguns moradores espontaneamente aplaudiram baixo, enquanto outros cobriam a boca, incrédulos. Bastos tentou recuar, mas do final da rua, 4 agentes da corregedoria, totalmente equipados, apareceram, cercando o local. Soldado Moraes tentou correr, mas Clara chutou seu próprio carrinho, que atingiu as pernas de Moraes. Ele caiu e em segundos, suas mãos estavam algemadas. O rosto de Bastos estava vermelho de raiva. Droga! Então você estava infiltrada esse tempo todo? Clara o encarou friamente. Exato. E todas as provas da sua extorsão estão gravadas.
Ela abaixou a arma lentamente, sinalizando para sua equipe levar os 2 policiais para a viatura. Após a prisão dos 2 policiais, o clima na feira da Vila Nova mudou drasticamente. Os moradores que antes tinham medo agora começavam a falar. Alguns comerciantes até choraram de alívio ao verem Cabo Bastos e Soldado Moraes sendo levados para a viatura da corregedoria algemados. Clara permaneceu no meio da multidão, ainda usando sua jaqueta surrada. Em seu rosto não havia sorriso de vitória, apenas um olhar profundo e distante. Ela sabia que sua missão não havia terminado. Isso era apenas a ponta do iceberg. A viatura deixou o local e, um por um, os feirantes começaram a se aproximar dela. Moça. É. Investigadora Clara, muito obrigada. Nós pensávamos que você era mesmo uma catadora, disse uma senhora vendedora de verduras, sorrindo timidamente. Clara apenas acenou com a cabeça. Eu só estava fazendo o meu trabalho, senhora. Por favor, não contenha ninguém sobre isso, tá? Ainda tenho coisas a resolver. A senhora assentiu e abraçou Clara suavemente. Tome cuidado, minha filha. Policiais como eles existem aos montes. Eles não gostam de quem tem coragem de enfrentá-los. Clara deu um sorriso leve e se afastou. Mas em sua cabeça a frase daquela senhora continuava ecoando: eles não gostam de quem tem coragem de enfrentá-los. A noite inquieta. Naquela noite, na base temporária da equipe da corregedoria, a atmosfera da reunião era tensa. O comandante um homem de 50 e poucos anos com um rosto severo e um olhar experiente, observava a tela do laptop que exibia a gravação da ação de Clara na feira. Seu trabalho foi excelente, Clara, disse ele sério. Mas a situação ficou complicada. Recebemos informações de que Bastos e Moraes não são jogadores pequenos. Há um nome grande por trás deles. Clara olhou séria. Que nome, comandante? Ainda não podemos confirmar. Mas os relatórios financeiros do batalhão deles mostram um fluxo de dinheiro para várias contas, incluindo uma pertencente ao coronel Siqueira. Clara franziu a testa. Ela conhecia aquele nome. Coronel Siqueira, um oficial de alto escalão da Polícia Militar, conhecido por sua reputação impecável. Mas entre os investigadores da inteligência, há muito circulava o boato de que ele tinha sua própria rede que controlava as caixinhas nos setores de pequeno comércio. Se essa suspeita for verdadeira, continuou o comandante, você acabou de mexer num vespeiro, e eles certamente irão atrás de você agora. Clara ficou em silêncio por um momento. Ela sabia dos riscos desde o início. Mas ouvir um nome tão grande ser mencionado mudou as coisas. Qual é o nosso próximo passo, comandante? Você vai tirar uma licença. Nós assumiremos a investigação daqui para frente. Clara o encarou em desacordo. Com todo respeito, eu não posso parar agora. Eu já estou muito fundo nisso. Isso é uma ordem, Clara cortou o comandante, firme. Não queremos que você se torne um alvo. Entendeu? Clara finalmente assentiu lentamente. Mas em seu coração ela sabia que não ficaria parada. A manhã sombria. 2 dias depois, Clara voltou ao seu kitneto em Nova Iguaçu. Ela tentou viver o dia normalmente. Mas desde a madrugada sentia que algo estava estranho. 2 vezes ela viu uma moto preta sem placa parar não muito longe de sua casa. À noite, ouviu passos no beco dos fundos. Clara apagou a luz, aproximou-se da janela e espiou pela fresta da cortina. 2 homens à paisana estavam parados em frente à casa vazia do outro lado da rua, conversando baixo enquanto acendiam cigarros. Pelos gestos, não eram moradores locais. Clara respirou fundo, pegou sua pistola pequena na gaveta e a colocou na cintura. Ela sabia que não era impressão. Ela estava sendo caçada. Exatamente às 23 horas, quando ela ia desligar o celular, uma mensagem chegou de um número desconhecido. Achou que podia jogar limpo no ninho sujo? Nós sabemos quem você é, senhorita investigadora. A mensagem fez seus pelos se arrepiarem. Menos de 1 minuto depois, ouviu o som de vidro quebrando nos fundos da casa. Ela rolou imediatamente para o chão, assumindo uma posição de alerta.
Duas sombras foram vistas pulando o muro, entrando pelo quintal dos fundos. Ache ela! Não deixem escapar, ouviu-se uma voz masculina. Clara rastejou para perto da porta dos fundos e esperou os passos se aproximarem. Assim que um homem passou pela cozinha, ela o atingiu com a coronha da pistola, direto no pescoço. O homem caiu sem fazer barulho. O outro ouviu o movimento e disparou 2 vezes em direção à cozinha. As balas atravessaram a parede fina, fazendo farpas de madeira voarem. Clara correu em direção à sala da frente, pulou pela janela e correu para o beco estreito. A viatura paisana de sua equipe estava, na verdade, de prontidão a algumas quadras dali, mas ela não conseguia contatá-los. Seu celular ficou na mesa da cozinha. Ela correu silenciosamente entre os becos apertados e parou em frente a uma pequena igrejinha. Lá um senhor idoso, o zelador que a conhecia como a catadora de sempre, abriu a porta. Clara, por que está correndo a essa hora? Clara apenas sussurrou, por favor, seu Mário, apague todas as luzes. Não saia. Tem gente atrás de mim. O velhinho assentiu sem fazer muitas perguntas. Clara se escondeu na área dos fundos, prendendo a respiração. Do lado de fora, ouviu-se o som de motos parando. Verifica a igreja. Tenho certeza que ela correu para cá. Clara segurou sua arma com força. Ela sabia que se a encontrassem, este poderia ser o fim de tudo. Mas vindo do nada, ouviu-se o som de uma sirene distante no final da rua. Os homens que a perseguiam entraram em pânico. Rápido recuar. Tem uma patrulha vindo. Os passos se afastaram. Clara só se atreveu a sair alguns minutos depois. O zelador olhou para ela, preocupado. Menina, quem é você de verdade? Clara olhou para ele com um sorriso cansado. Só alguém que está buscando justiça, seu Mário. A corrente suja revelada. Na manhã seguinte, Clara contatou o comandante de uma lan house antiga. Comandante, eles descobriram minha identidade. Você está segura? Por enquanto, sim. Mas temos que agir rápido. Se for verdade que o coronel Siqueira está por trás disso, eu posso ajudar com provas mais concretas. Não seja precipitada, Clara. Estamos montando uma equipe especial. Aguarde ordens. No entanto, Clara não podia esperar. Ela havia conseguido uma gravação de voz do celular apreendido de Bastos. Ao examiná-la, havia uma mensagem de voz de alguém com uma voz muito familiar. Não se preocupe, mande o arrego para a conta de sempre. A questão dos feirantes eu mesmo resolvo. Não deixe vazar para a mídia. Clara ouviu a mensagem várias vezes. Ela conhecia aquela voz. Era o coronel Siqueira. Com essa prova, ela decidiu agir por conta própria. Ela sabia que o comandante provavelmente a repreenderia, mas o tempo estava contra eles. O último passo. Na noite seguinte, Clara se disfarçou novamente. Desta vez não como catadora, mas como funcionária da limpeza na corregedoria regional. Ela conseguiu acesso através de um funcionário que ela havia ajudado no passado. Ela percorreu o longo corredor vazio do escritório. As câmeras de segurança giravam lentamente nos cantos. Mas ela já conhecia os pontos cegos de cada câmera. Ela entrou na sala de finanças internas, abriu uma gaveta com uma chave duplicada e encontrou vários documentos de transferência. Os nomes dos destinatários do dinheiro fizeram seu peito apertar. Não era apenas Siqueira, vários outros oficiais também estavam recebendo dinheiro da segurança da feira. Enquanto ela fotografava os documentos com uma câmera minúscula, a luz da sala se acendeu de repente. Eu imaginei que você seria imprudente, Clara. Uma figura alta apareceu na porta. Era o coronel Siqueira, impecável em seu uniforme e com uma pistola no coldre. Seu olhar era frio, seus lábios formando um sorriso leve. Jovens ambiciosos como você sempre esquecem uma coisa, disse ele lentamente, aproximando-se. Nesta instituição, a verdade pertence a quem tem poder. E você é apenas um peão. Clara não se intimidou. Ela continuou a encará-lo. Se um peão pode derrubar o rei, eu aceito ser sacrificada, coronel. Siqueira deu uma risada curta. Corajosa, você.
Ele levantou a pistola lentamente, apontando-a para o peito de Clara. Mas antes que o gatilho fosse puxado, ouviu-se o som da porta sendo aberta com força. Largue a arma, coronel. O comandante entrou com vários membros da corregedoria fortemente armados. Eles estavam monitorando os movimentos de Clara desde a tarde. Aparentemente, Clara havia enviado um sinal de emergência através de um dispositivo escondido em seu relógio. Siqueira ficou chocado e tentou reagir, mas um tiro de advertência o fez desistir. Clara, você é louca, mas é extraordinária, disse o comandante A, dando um tapa em seu ombro. Naquela madrugada, a Baixada Fluminense ainda estava coberta por uma névoa fina. O ar úmido cobria o asfalto e os telhados das casas. Em um apartamento de segurança da corregedoria, Clara estava sentada sozinha na pequena varanda, olhando para uma xícara de cafezinho que já havia esfriado. Seus olhos estavam inchados por não ter dormido. A prisão do coronel Siqueira deveria ser o fim. Mas, na realidade, era apenas o começo de uma tempestade ainda maior. Nos últimos 2 dias, a mídia começou a noticiar sobre policiais corruptos da feira que foram presos após a denúncia de uma investigadora infiltrada. Mas, estranhamente, o nome de Clara nunca foi mencionado. O comandante a pediu que ela ficasse fora do radar por segurança. No entanto, naquela manhã, ao ligar a pequena TV da sala, ela ouviu uma reportagem que fez seu sangue ferver. Segundo fontes da polícia, o incidente de disparos na sede da corregedoria está relacionado a uma suspeita de violação administrativa interna. Não há provas contundentes do envolvimento de oficiais de alto escalão. Clara jogou o controle remoto na mesa. Violação administrativa? Eles estão loucos. Querem limpar o nome dele. Ela se levantou, andando de um lado para o outro na sala apertada. Todas as provas eram claras, gravações, documentos, transferências. Mas como sempre, assim que o caso tocava em alguém grande, tudo começava a ser abafado. Algumas horas depois, o comandante a chegou. Seu rosto parecia mais velho, com olheiras escuras e a voz pesada. Clara, você precisa manter a calma. O Conselho de Ética pediu para segurarmos a publicação das provas adicionais por enquanto. Segurar, comandante? Isso significa que eles querem arquivar o caso. Eu sei. Mas se você agir por conta própria, eles podem virar o caso contra você. Podem dizer que você saiu da linha até que manipulou as provas. Clara o encarou com amargura. Então vamos deixá-los limpar o nome sozinhos? O comandante suspirou longamente. Às vezes, para limpar a lama, precisamos esperar a água assentar, mas Clara não queria esperar. Ela sabia que cada hora que passava significava que provas poderiam sumir, testemunhas poderiam ser silenciadas. O plano nas sombras. Naquela noite, Clara abriu seu notebook novamente. Ela ainda guardava uma cópia de todos os dados em um pendrive reserva. Ela sabia que a única maneira de a verdade vir à tona era vazar os dados para o público. Mas não de qualquer maneira. Ela contatou alguém através de mensagens criptografadas. Clara, tenho dados sobre corrupção dentro da polícia, mas precisam ser divulgados com provas visuais. Usuário, quem é você? Clara, me chame de testemunha da verdade. A pessoa era Bruno, um jovem jornalista independente conhecido por expor grandes casos. Clara já monitorava Bruno há algum tempo. Ele não era um jornalista comprado, mas sim um idealista teimoso. Eles concordaram em se encontrar na noite seguinte em um boteco antigo perto da rodoviária. O encontro no boteco. Chovia forte naquela noite. Clara chegou usando uma jaqueta preta e um boné. O boteco estava vazio, exceto por 2 outros clientes. Bruno já estava sentado no canto, com um notebook e uma câmera pequena. Clara sentou-se à frente dele sem rodeios e colocou o pendrive sobre a mesa. Aqui estão todas as provas. Transferências de dinheiro, gravações, até o vídeo da prisão. Bruno a encarou seriamente. Se isso for verdade, você tem noção do risco? Eu sei. Mas se a verdade ficar guardada, é o mesmo que mentir. Bruno abriu o primeiro arquivo. Seu rosto mudou imediatamente.
Ele viu o vídeo de Siqueira assinando os comprovantes de transferência e ouviu sua voz claramente. Mande para a conta de sempre. Não deixe vazar para a mídia. Ele fechou o notebook lentamente. Eu prometo que isso vai sair. Mas temos que ser cuidadosos. Eles com certeza já estão monitorando você. Clara assentiu. Eu estou pronta desde o começo. Contudo, sem que percebessem de longe, 2 homens à paisana observavam o boteco de dentro de um carro. Um deles falava em um rádio pequeno. O alvo foi encontrado. Aguardando ordens. Perseguição na chuva. Assim que a reunião terminou, Clara se separou de Bruno. Mas após andar apenas alguns metros, ela ouviu o som de um motor de carro se aproximando rapidamente. Os faróis altos atingiram suas costas. Parada, ouviu-se um grito de dentro do carro. Clara imediatamente correu para um beco estreito. Um tiro foi disparado para o ar, fazendo os moradores gritarem e fecharem as portas de casa. Clara se abaixou, pulou um muro baixo e entrou numa área residencial densa. Ela se escondeu atrás de uma parede úmida, a respiração ofegante. A chuva apertava. Do fim da rua, 2 homens a perseguiam com pistolas em punho. Eles não eram bandidos comuns, seus movimentos eram muito treinados. Um deles gritou: Siqueira foi pego por sua causa. Agora é sua vez de sumir. Clara decidiu atraí-los. Ela chutou uma lata de metal, fazendo um barulho alto, e mudou de posição para o lado direito do beco. Assim que um dos homens se aproximou, ela saltou de um telhado baixo de zinco e o chutou diretamente no ombro. O homem caiu. Sua arma voou longe. O outro atirou 2 vezes, mas as balas erraram. Clara correu pelo beco enlameado, subiu em uma moto velha estacionada em frente a uma lanchonete fechada. Ela fez uma ligação direta e acelerou em alta velocidade em direção à avenida principal. O carro preto a seguia, atravessando poças d'água e o som de buzinas. As luzes da cidade refletiam no asfalto liso, criando uma cena de filme de ação. No entanto, Clara tinha um plano. Debaixo de um viaduto, Bruno já a esperava com seu carro. Ele abriu a porta rapidamente. Clara pulou para dentro e eles aceleraram em direção à saída da cidade. A verdade divulgada. Algumas horas depois, em uma casa vazia em Niterói, Bruno olhava tenso para a tela do notebook. Ele estava subindo o vídeo e os documentos para a rede de mídia nacional. Se o sinal se mantiver estável, em 5 minutos a notícia vai se espalhar por todos os portais, disse ele. Clara sentou-se no chão, olhando para a tela vazia. Assim que esse vídeo sair, eles vão nos caçar com tudo. Bruno sorriu levemente. Sim. Mas se todo mundo souber, eles não poderão mais nos calar. Exatamente às 3h17 da manhã, o upload terminou. O vídeo intitulado Prova de Corrupção Interna, a voz dentro da farda, foi ao ar em várias plataformas. Em questão de minutos, o tópico viralizou. As hashtags Limpa a Polícia e Voz da Verdade se tornaram trending topics nacionais. Mas pouco depois a eletricidade da casa caiu. Bruno olhou pela janela. Acho que eles descobriram este local. Clara respirou fundo. Temos que nos separar. Você leva a cópia de segurança para outra mídia. Eu vou atrair a atenção deles. Você é louca. Isso é suicídio. Se os 2 forem pegos, ninguém poderá continuar essa luta. Confie em mim, Bruno. Bruno ficou em silêncio por um momento e depois assentiu, pesaroso. Certo. Mas prometa uma coisa. Você tem que sair dessa viva. Clara sorriu levemente. Eu vou tentar. Fuga rumo ao amanhecer. Clara saiu da casa com passos rápidos, esgueirando-se entre as sombras das árvores. Carros pretos já estavam alinhados no final da rua, com luzes vermelhas e azuis piscando lentamente. Ela sabia que não era uma operação oficial da corregedoria. Era uma operação clandestina dos homens ainda leais a Siqueira. Sem pensar 2 vezes, ela correu em direção a uma pequena área de mata atrás do condomínio. Seus passos faziam barulho no solo úmido.
Ao longe, ouviu cães farejadores latindo. Clara continuou correndo até encontrar um córrego. Ela desceu o barranco e entrou na água fria até a altura do peito, escondendo-se atrás das grandes raízes de uma figueira. Prendendo a respiração, ela viu as luzes das lanternas dançando sobre a água. Um dos homens gritou: "Ela não pode estar longe. Procurem até achar." Mas, enquanto eles se separavam, Clara mergulhou lentamente para o outro lado do córrego e desapareceu na escuridão. Um novo amanhecer. O sol começava a nascer quando Clara surgiu em uma pequena estrada de terra. Suas roupas estavam encharcadas, o cabelo emaranhado, mas seus olhos permaneciam afiados. Ela viu a manchete em uma banca de jornal: "Grande escândalo na PM é exposto. Dados de investigadora infiltrada viralizam." Ela respirou aliviada. A verdade havia vindo à tona. No entanto, por trás da manchete principal, havia outra notícia menor no canto: identidade da investigadora permanece misteriosa. Polícia irá formar equipe de busca para protegê-la. Clara sorriu levemente. Ela sabia que proteger nem sempre significava segurança. Mas pela primeira vez ela sentiu que sua luta não tinha sido em vão. Ela olhou para o sol que começava a surgir por trás dos prédios distantes. "Eles podem ter a farda, mas o povo tem olhos", murmurou ela baixinho. 3 dias após a explosão da notícia, o clima no país mudou. Na televisão, nos botecos, nas redes sociais, todos falavam sobre a misteriosa investigadora que teve a coragem de expor a corrupção dentro da polícia. Mas por trás de todo o alvoroço, Clara vivia nas sombras. Ela se movia de um lugar para outro. Às vezes dormia em casas abandonadas, às vezes em pequenas igrejas. Seu cabelo agora estava cortado curto para não ser facilmente reconhecida. Em suas mãos, sempre havia algo que ela nunca largava: o pendrive com as provas originais e suas anotações pessoais. Naquela noite, ela se escondeu na casa velha de uma viúva chamada Dona Marlene, que a conhecia desde os tempos em que se disfarçava na feira. "Clara, coma primeiro. Não fique só no cafezinho." "Seu rosto está tão pálido", disse Dona Marlene, trazendo um prato de arroz, feijão e um ovo frito. Clara sorriu pequeno. "Obrigada, Dona Marlene. Eu estou bem. Este país é estranho, minha filha. Os bandidos são protegidos e os honestos são caçados", murmurou Dona Marlene, olhando para ela com pena. Clara apenas ficou em silêncio. Ela sabia que a velha senhora estava certa. Nos bastidores, o comandante estava sendo chamado para uma audiência ética interna. Ele estava diante do alto comando da polícia, que examinava todas as ações de sua equipe. "O senhor permitiu que uma agente conduzisse uma operação sem autorização por escrito, causando danos ao nome da instituição", disse um dos oficiais com um tom frio. O comandante a respondeu calmamente: "O que está danificado não é o nome da instituição, senhor, mas o coração dos homens que a compõem. Se esta instituição tem medo da verdade, já perdemos antes de lutar." A sala ficou em silêncio. Vários membros do conselho apenas se entreolharam. Eles não podiam aplicar uma sanção direta, pois o público estava apoiando esmagadoramente Clara e sua equipe. Mas a pressão política vinha de muitas direções. Enquanto isso, do lado de fora do quartel-general, centenas de estudantes protestavam. Eles carregavam cartazes que diziam: "Limpe a instituição, protejam a Clara, e a verdade não pode ser silenciada." Mas por outro lado também havia raiva. Vários oficiais de alto escalão se sentiram ameaçados, considerando Clara uma traidora dentro da corporação. Balas ao entardecer. Naquela tarde, Clara caminhava sozinha pela beira de um campo aberto, tentando encontrar sinal para contatar o comandante A. Ela estava há semanas sem notícias. O céu laranja refletia nas poças d'água. O vento trazia o cheiro de terra molhada. De repente, o som de motos foi ouvido ao longe. 2 motos se aproximavam lentamente. O instinto de Clara entrou em alerta. Ela baixou o celular, encarando-os. "Sozinha, senhorita investigadora", disse um deles em tom de zombaria. Clara deu um passo para trás. "Quem são vocês?"
Apenas pessoas enviadas para limpar os assuntos inacabados. Antes que ela pudesse responder, o primeiro tiro foi disparado. Clara rolou imediatamente para uma pequena vala na beira do campo. A bala errou e atingiu um tronco. Ela sacou sua arma de trás da bolsa, disparando 2 vezes como resposta. Um dos agressores caiu. A moto capotou. O outro fugiu em direção à estrada principal. Clara correu em direção à moto caída, verificando a identidade do agressor. Em sua jaqueta preta, ela encontrou um pequeno distintivo da polícia, escondido. Clara congelou. Eles não eram bandidos. Eles eram de dentro. O último contato. Naquela noite, Clara conseguiu contatar o comandante por um canal seguro. Comandante, acabei de ser atacada. Pelo distintivo que encontrei, eles são dos nossos. A voz do outro lado soava pesada. Eu sei, Clara. Há uma facção dentro da polícia ainda leal a Siqueira. Eles querem vingança. Então, qual é o nosso próximo passo? Eu enviei um relatório completo ao comando, mas a situação é sensível. Você deve continuar escondida até receber uma intimação oficial. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Eu estou cansada, comandante. Cansada de me esconder, cansada de ser suspeita, cansada de ser atacada por pessoas que deveriam estar do meu lado. A voz do comandante suavizou. Eu sei, minha filha. Mas você fez algo enorme. Acredite, todo esse sacrifício não será em vão. Antes de a conexão cair, o comandante disse uma última frase que apertou o peito de Clara. Se um dia você não puder mais usar essa farda, lembre-se que a verdade não precisa de patente. A surpresa da meia-noite. 3 dias depois, uma notícia chocante apareceu na televisão. O coronel Siqueira foi declarado morto devido a um ataque cardíaco em sua cela. Clara olhou para a tela sem expressão. Ela sabia o que aquilo significava. O caso seria lentamente arquivado. Em seu coração, ela sabia que Siqueira não morrera de causas naturais. Ele foi silenciado para não falar mais. Mas ao mesmo tempo a mídia também noticiava outra coisa. O governo anunciou oficialmente a formação de uma força-tarefa para a reforma da polícia, inspirada pela coragem de uma investigadora que se recusou a curvar-se à injustiça. Clara não conseguiu conter as lágrimas desta vez. Ela chorou não de tristeza, mas porque finalmente sua luta não tinha sido em vão. Uma manhã na feira da Vila Nova. Meses depois, o clima na feira da Vila Nova era outro. Não havia mais policiais arrogantes, nem comerciantes com medo. Tudo corria tranquilamente como deveria ser. Em meio à multidão, uma jovem de cabelo curto e roupa simples caminhava carregando uma sacola plástica. Ela sorriu para os feirantes que a olhavam com surpresa. Ei, moça Clara! Exclamou a vendedora de verduras. Clara se virou e sorriu pequeno. Quanto tempo, hein, dona Marlene? Graças a Deus, desde que a senhora expôs aquele caso, esta feira ficou em paz. Ninguém mais veio nos achacar, disse a senhora, sorrindo com emoção. Clara apenas assentiu, comprou alguns legumes e foi embora. Ela não usava mais farda, não carregava mais arma, mas seus olhos ainda guardavam a mesma firmeza. Um final sereno. Naquela tarde, Clara sentou-se à beira do córrego que um dia fora sua rota de fuga. O vento da tarde soprava suavemente, as folhas de bambu balançavam devagar. Ela olhou para longe, e então escreveu algo em um pequeno caderno que sempre carregava. Justiça não é sobre ganhar ou perder. É sobre escolher ficar do lado certo, mesmo quando todos mandam você se calar. Ao longe, ela ouvia o som de crianças brincando. O céu lentamente se tornou laranja, e o sol desceu suavemente no horizonte. Clara fechou o caderno, olhou para o céu e sorriu. Talvez ela não fizesse mais parte da instituição que um dia defendeu. Mas em seu coração, ela sabia que ainda estava cumprindo seu juramento, defender a verdade, custe o que custar. Epílogo. Meses depois, a história de Clara tornou-se material de estudo na academia de polícia. Ninguém sabia onde ela estava agora, mas muitos acreditavam que ela ainda trabalhava silenciosamente pelo país. Não com uma farda, mas com a consciência.
E no canto da feira da Vila Nova, em um pequeno muro perto de onde o lixo era coletado,